Hoje a energia está instável, então evite piorar as coisas. Às vezes, para a gente consertar um erro, a gente comete 2, 3, 4, que vão ser piores do que o problema inicial. O risco hoje é você reagir a situações sem pensar, tentar corrigir erros com mais erros e acabar transformando uma simples tolice, um errinho bobo, em uma verdadeira bagunça emocional ou energética. Na astrologia védica, Mercúrio representa o intelecto prático, a capacidade de pensar, de organizar e de comunicar. E Rahu representa o desejo, a pressa, a confusão. Quando os dois se tocam, como hoje, a mente age antes de que a alma pense. E é aí, pessoal, que nasce o problema. Você tenta consertar uma coisa e acaba multiplicando o estrago, sabe? Eu já fiz isso muitas vezes. A gente se vê errado, quer resolver rápido, quer se justificar, quer limpar a imagem e, sem perceber, cria uma teia ainda maior. A lição védica de hoje é clara: não aumente o erro com a sua ansiedade de corrigi-lo, não aumente o problema. Nem toda falha precisa de explicação, mas toda consciência precisa de pausa. Pensa nisso, uma mentira chama a outra. Um ataque puxa o outro. Um impulso que é seguido de outro vira um padrão. O que começou pequeno, uma sementinha, vira um ciclo, uma bola de neve. E é assim que a energia de hoje vai fazer. Ela vai expandir aquilo que era pequeno e se tornar maior. Vai expandir o que não precisava crescer, ou seja, vai aumentar a proporção de qualquer porcaria. E quando você se defende demais, você começa a girar em torno da energia do seu próprio erro. E aí você fica completamente confuso e sem razão, perde a razão, porque você acaba complicando mais do que resolvendo. Então, hoje o céu védico diz: pare antes da segunda tolice. Se você cometeu um deslize, se você se enganou, se você caiu em alguma armadilha emocional, não corra para se justificar. O silêncio hoje é mais inteligente que qualquer desculpa. Fica quieto. No universo dos karmas, gente, quem tenta se limpar antes de entender o que fez, acaba se sujando mais ainda. A junção aqui de Mercúrio a Rahu ativam o que a gente chama de Maya Buddhi, a mente iludida. Ela cria histórias, justificações, diálogos internos que são apenas defesas do ego. Maya Buddhi faz você acreditar que está agindo por nobreza, quando na verdade você está apenas evitando o desconforto de admitir o seu próprio erro. Vou te dar um exemplo simples, vai. Imagina que você falou algo impensado, você magoou alguém. Aí o seu ego entra e diz: eu não quis dizer isso, a pessoa é que me entendeu errado. E você tenta explicar, tenta corrigir. Mas quanto mais você fala, mais você se enrola. O que seria uma conversa simples vira uma discussão interminável. Por quê? Porque não foi o coração que falou, foi o ego tentando se proteger. Essa é a essência de Rahu. Transformar o pequeno no gigante, quando a mente não se cala. Então, fica quieto. Esse é o conselho de hoje. Os textos védicos costumam dizer que a mente é boa serva, mas é uma péssima senhora. E esse é o ponto do dia. Se hoje as suas emoções tomarem conta de você, vai parecer que você precisa agir, mas não precisa. O verdadeiro autocontrole espiritual não é o silêncio forçado, é o silêncio consciente. Não fazer nada também é uma ação, e às vezes é mais poderosa do que qualquer outra coisa. Eu vejo isso acontecendo o tempo todo, nas redes sociais, nas relações, na vida profissional. Uma pessoa é criticada e reage. Alguém fala algo que incomoda e o outro já se defende. É o reflexo automático, gente, da ignorância emocional. Mas o sábio, ele usa o silêncio antes de fazer qualquer besteira. Como diz no Bhagavad Gita, né? Um sábio age apenas quando a mente está estável. Ele responde, ele não reage. E o que é reagir? É tomar uma decisão baseada no calor do momento, no primeiro impulso, como eu falo aqui. É tentar você se livrar de uma emoção ao invés de compreender a situação. Quando você reage, você se perde. Quando você responde, você atua com clareza. Essa é a diferença entre ação e reação.
Você quer saber por que que isso importa hoje? Porque toda vez que você tenta esconder um erro ao invés de aprender com ele, você reforça um padrão kármico. A vida tenta te ensinar algo e você se esquiva. Aí o que que acontece? A lição volta mais forte, até você aprender. Por isso que os Vedas dizem, aquilo que é negado sempre retorna. Aquilo que você não aceita sempre volta para te incomodar. Na prática, você, por exemplo, manda uma mensagem impulsiva e segundos depois você já se arrependeu. Aí você tenta consertar com outra mensagem e piora toda a situação. Você fala algo num tom errado, tenta justificar e cria uma confusão. Você toma uma decisão financeira no instinto e depois você gasta mais para compensar aquele erro. É Rahu brincando com a sua pressa. É a sua mente tentando agir para apagar um incêndio, mas com gasolina. E o antídoto disso, gente, está no discernimento. Mercúrio. Mercúrio pede clareza. Clareza vem de pausa. Quando você pausa, o ego cala e o seu espírito tem chance de te dar os insights que você precisa. Você começa a escutar o seu espírito, a sua alma, e não o seu ego. Hoje, exercita essa pausa, esse silêncio estratégico. Antes de responder para alguém, conta até 10. Vai tomar um copo d'água. Antes de dar uma explicação, se pergunta: eu estou falando para curar ou proteger a minha imagem? Antes de você tentar resolver, veja se a situação precisa ser resolvida agora. Você não pode esperar. Porque, gente, alguns erros se dissolvem sozinhos quando você não os alimenta. Você pode pensar assim: ah, mas se eu não fizer nada, Vanessa, vão achar que eu estou errado. E se acharem? Qual o problema? O universo não se move para proteger reputações. Ele se move para elevar as consciências. Às vezes é melhor você parecer errado temporariamente e estar em paz com a sua verdade, do que parecer certo e estar em guerra com todo mundo. Dá um tempo. Deixa as coisas acontecerem. O universo corrige, se ajusta. A paz volta sozinha. Tem dias como hoje que o melhor, numa situação complicada, é não fazer nada. Porque a verdadeira maturidade espiritual não é você nunca errar. É você errar e não se defender imediatamente. É permitir que o erro mostre para você o que precisa ser mudado, transformado. Os antigos mestres diziam: Buddhi Shuddhi, a purificação da mente. Ela só acontece quando você consegue observar o erro sem se identificar com ele. Quando você diz, eu errei, mas não, eu sou um erro. Essa diferença muda tudo. O dia de hoje te convida a praticar isso na vida real, nas pequenas coisas. Uma resposta, um olhar, um julgamento. Quando você sentir o impulso de explicar, solta. Para tudo. Quando você sentir o desejo de provar algo para alguém, respira, silencia. Quando você quiser corrigir, se pergunte: será que eu não estou apenas com medo de ser vulnerável? Gente, vulnerabilidade não é fraqueza, não é? É pureza, é sinceridade. É o espaço onde o universo se manifesta através de você. E no instante em que você para de lutar contra o erro, é aí que você entende o aprendizado do processo, da situação. Karmicamente, gente, isso é libertação. As pessoas mais iluminadas foram as que aprenderam a se redimir sem se culpar. Elas erraram, olharam o erro e disseram, entendi. E seguiram em frente. Sem se justificar, sem se punir, sem se culpar. Porque veja, quanto mais você tenta parecer certo, mais a vida te mostra o contrário. Hoje, não caia nessa cilada. Cada minuto hoje gasto com autojustificação é um minuto roubado na sua evolução. A energia que você usa para sustentar uma imagem poderia estar sendo usada para construir algo novo, algo melhor, algo que ajude você em alguma coisa ou alguém. Você não precisa provar que é bom, você precisa apenas aprender a cada passo. O universo trabalha melhor com quem se aceita e se percebe imperfeito, que todos nós somos. Não adianta, isso não vai mudar. Dica prática para hoje, tá?
Mantenha a distância emocional das suas próprias falhas. Não se identifique com seus erros. Quando algo der errado, diga para si mesmo: interessante. O que isso quer me mostrar? Lembra no Axis Interessante Ponto de Vista? Mais ou menos isso. Essa frase, gente, reprograma a sua mente. Ela impede que o ego entre em pânico e abre espaço para lucidez, para clareza. Toma cuidado com conversas longas, discussões, explicações demais. Falar menos hoje é melhor. Fala menos e observa mais. Afinal de contas, a gente tem 2 ouvidos, né? E uma boca. Por que será? Se você sentir que precisa se defender, é sinal de que o seu ego está falando mais alto. Faz algo que estabilize a mente. Vai caminhar, vai meditar, vai respirar. Ou apenas fica quieto, fica em silêncio. Mercúrio fica claro quando você para de querer estar certo. E se hoje alguém te provocar, acusar ou tiver algum mal entendido, se lembra. Não transforme um erro em 2. Deixa a sabedoria védica agir. Nem tudo que precisa ser entendido merece explicação, tá? Às vezes o verdadeiro poder é você deixar que o tempo resolva e fale por você. O mantra do dia hoje é: eu não me defendo, eu aprendo. O que é verdade sempre permanece. Se hoje acontecer alguma coisa que te deixe tenso, irritado, lembra desse mantra. Anota isso em algum lugar, tá bom? Espero que isso te ajude hoje. Se você ficou até aqui, deixa para mim nos comentários. Eu não me defendo, eu aprendo. Para eu saber que você ficou até o final. Quem tiver interesse nos meus atendimentos personalizados, cursos e redes sociais, links na descrição do vídeo. Beijo e tchau!